Mulher, em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Nós estamos no nosso terceiro evento e o nosso objetivo é realmente trazer esse debate para dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, primeiro, nós vamos ouvir Heloísa Aguiar, a secretária de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, que coordena e está à frente da secretaria e é a grande coordenadora dessa pauta e da interseção de políticas públicas no estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Heloísa. Boa tarde a todos e todas. Uma alegria a gente estar aqui no terceiro encontro do ciclo formativo sobre orçamentos sensíveis a gênero. Quero agradecer de antemão a participação da Ellen, articuladora da Célula de Planejamento da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza, e ao Denis Clay Oliveira Bandeira, servidor efetivo do Estado do Acre, no cargo de gestor de políticas públicas. Agradecer a todo o time da CEPLAG, Secretaria de Planejamento, ao secretário Adilson, ao subsecretário Rafael, a minha superintendente que está aqui ao lado. Eu sou a gestora, mas a executora, a gestora deste projeto é a Aline Inglês, fica aqui do meu lado, que é nossa funcionária de carreira, concursada, quem está trazendo esse tema com muito carinho, com muito cuidado, e dizer que a gente está muito feliz de ter esses dois estados que vão compartilhar essa experiência com a gente. Quero agradecer aos meus amigos da Fundação TID Setúbal, que estão aqui, Pedro e Beatriz. Mais uma vez estamos juntos. Eu acredito que a gente está aqui, eu não sei, eu não consigo saber quantas pessoas estão nos assistindo, mas porque a gente está pelo Zoom e está sendo transmitido, né, pelo YouTube. O objetivo dessa terceira formação é que a gente tenha cada vez mais servidores, servidoras capacitados com orçamento sensível a gênero, para que a gente possa transversalizar, através do orçamento público, as políticas públicas para as mulheres. Então, time da TID, mais uma vez, obrigada por vocês pegarem nas nossas mãos, nos ajudarem, nos capacitarem para que a gente implemente esse orçamento sensível ao gênero aqui no Rio de Janeiro. É um desafio, mas a gente acredita que a partir dessas rubricas destinadas à política pública para as mulheres, a gente vai, de fato, conseguir medir, né, o quanto do dinheiro público está sendo investido na política pública para a mulher, o quanto cada município está se comprometendo. Mas antes disso, a gente precisa aprender o como. E por isso que nós estamos aqui no nosso terceiro ciclo formativo. Lembrando só que essa é uma regulamentação da Lei 9.060 de 2020, que foi regulamentada pelo Decreto 48.630, garantindo a transparência do orçamento público destinado às políticas para as mulheres. Então, mais uma vez, CEPLAG, EGEP, Escola de Gestão da CEPLAG. Débora, eu não sei se é você que toca a EGEP, é você? Não, eu sou da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. A EGEP é ligado diretamente ao gabinete. Ao gabinete. Mas são os nossos parceiros, o secretário Adilson é um parceiro de todas as horas, até de outros temas que não estejam diretamente ligados ao orçamento, mas ele é muito sensível às pautas da Secretaria da Mulher. Inclusive, nós dividimos o mesmo prédio, o mesmo espaço físico, então quero deixar publicamente aqui o meu abraço fraterno ao secretário Adilson, porque tudo que a gente pede, tudo que a gente demanda, tudo que a gente sugere, ele, na mesma hora, ele é um parceiro incansável. Inclusive, até uma sala de amamentação, ele autorizou que nós fizéssemos aqui. Então, por isso que eu estou ilustrando o quanto ele é parceiro da Secretaria Estadual da Mulher. Aproveito e mando um abraço, mas dizer que a gente fala da mulher em todos os espaços, inclusive e prioritariamente no orçamento. Porque se a gente não tiver orçamento, a gente não consegue implementar a política pública eficaz relacionada a gênero. No mais, é desejar um feliz encontro, meus sinceros agradecimentos a todos e todas. Vamos em frente, um beijo carinhoso. Passo para você, Débora. Obrigada. Obrigada aos colegas do Acre e de Fortaleza por nos brindarem com a experiência de vocês.
Sim, a gente, na CEPLAG, a gente realmente está investindo para cada vez ter políticas públicas mais focadas, e o orçamento sensível a gênero é um dos temas que a gente vem desenvolvendo bastante, né? Mas agora eu quero convidar os palestrantes, eu quero dizer que na dinâmica combinada eles vão ter 30 minutos para fala, e no final a Beatriz, da Fundação Tite Setúbal, vai fazer uma espécie de mediação, e é o momento em que as perguntas serão trazidas. Então, se vocês que estão nos assistindo tiverem perguntas, vocês podem escrever ali no chat, que a gente vai ter pessoas coletando essas perguntas. A nossa primeira palestrante é a Ellen Garcia da Silveira, que é articuladora da célula de planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza. A Ellen é socióloga, graduada em Ciências Sociais e mestre em Políticas Públicas e Sociedade pela Universidade Estadual do Ceará. Ocupou a gerência de estudos e pesquisas do Observatório de Fortaleza, ligado ao Instituto de Planejamento de Fortaleza. Atualmente ocupa o cargo de articuladora, ligada à célula de planejamento da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza. Gerencia os orçamentos temáticos da mulher sensível ao gênero e situação de vulnerabilidade e idoso. Possui atuação nas áreas de planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, sociologia urbana e economia criativa. Bem-vinda, Ellen. Desde já agradecemos. Você tem 30 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigada, Débora. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite da Secretaria das Mulheres do Rio, a Secretaria de Planejamento também do Rio de Janeiro, por esse convite e por mais um momento de troca, né, de parceria entre as gestões públicas, que isso é importantíssimo para a gente sempre estar aprimorando e avançando nesses orçamentos temáticos, né? E especialmente no da mulher, que a gente tem tanto se esforçado, né, com a parceria com a Tite Setúbal, que eu também gostaria de agradecer aqui a parceria já de longa data, né, a Bia e ao Pedro. E vou falar rapidamente, né, como é que tem sido a experiência em Fortaleza. A gente implementou, né, o orçamento da mulher a partir desse ano, em 2024, e a gente ainda vem em processo de aprimoramento desse orçamento, mas vou apresentar aqui hoje como é que Fortaleza hoje já vem trabalhando essa temática, né, da mulher, que a gente trabalha em dois orçamentos que estão contidos dentro do orçamento da mulher, mas já estou me adiantando. Deixa eu só colocar minha tela para vocês. E confirme só se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Sim, só que ainda não está no modo apresentação. Ah, agora sim, pronto. Agora tá? Sim. Então, eu vou apresentar, né, rapidamente, meus 30 minutinhos aqui. Eu peço até que alguém, por favor, me avise quando estiver próximo dos 30 minutos, porque a gente perde um pouco a noção do tempo. Então, vou fazer uma apresentação rápida de como hoje Fortaleza vem trabalhando os orçamentos temáticos mulher. E aí, como é que Fortaleza vem conceituando a ideia de orçamentos temáticos, né? Hoje a gente trabalha com vários aqui em Fortaleza, da mulher é um deles, mas a gente entende os orçamentos temáticos como uma estratégia que permite visualizar melhor a execução orçamentária das políticas públicas implementadas pela gestão de Fortaleza, né, da prefeitura, que mobilizam diferentes órgãos, mas que são associados a um tema específico. Hoje a gente está tratando aqui o orçamento da mulher, mas a gente tem o orçamento do idoso, como a gente falou anteriormente, a gente também já possui o orçamento da primeira infância, que foi uma parceria com o Unicef, a gente tem o mais clássico dos orçamentos, né, criança e adolescente, temos do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, então hoje Fortaleza já tem várias metodologias que a gente vem trabalhando e desenvolvendo para tratar o orçamento sobre determinadas temáticas e como é que a prefeitura vem trabalhando essas temáticas de acordo com as suas políticas públicas implementadas.
No caso hoje, né, falando aqui mais especificamente da mulher, a gente começou esse trabalho, né, da mulher no final de 2023 e começou a efetivamente a monitorar esse orçamento mais ou menos final de fevereiro, começo de março desse ano. E a importância, né, eu acho que posso até me parecer redundante, mas as estatísticas, né, já demonstram que por mais que as mulheres tenham maior escolaridade que homens, as condições de vida e as especificidades, né, da questão da mulher fazem com que as políticas públicas tenham um outro enfoque ou busquem um novo enfoque que venha contribuir para a melhoria de qualidade de vida das mulheres em diferentes áreas. Então, a ideia do associamento temático é realmente a gente conseguir vislumbrar como hoje o gasto público, no caso nosso aqui municipal, né, da Prefeitura de Fortaleza, vem conseguindo contribuir para os resultados da melhoria de vida, da qualidade das mulheres, da qualidade de vida das mulheres. Hoje, né, Fortaleza, a gente tem uma peculiaridade em relação aos orçamentos temáticos que vêm sendo desenvolvidos de forma histórica, né? Os orçamentos temáticos já têm uma longa história internacionalmente, se não me engano, desde os anos 80, 90, a gente começa a ver as primeiras experiências de orçamento sensível a gênero, né? Aqui no Brasil já é algo mais recente, a gente tem visto na última década, né, isso se tornar algo mais robusto, especialmente com as experiências do governo federal. E aí, de acordo com que a gente foi estudando e conhecendo essas experiências, né, tanto internacionais, nacionais, estaduais, a gente acabou criando uma nova categoria dentro do orçamento mulher. No caso, Fortaleza hoje, ela dentro do seu escopo, orçamento mulher, ela possui dois orçamentos. O sensível ao gênero, que é um orçamento clássico, né, vamos dizer assim, do que a gente trata de orçamento mulher. Esse orçamento sensível a gênero, ele vai buscar dentro do orçamento público as palavras-chave que se remetem ao gênero feminino. Aqui tem algumas sendo citadas, né? Mulheres, beneficiárias, meninas, grávidas, entre outras, que eu vou até mostrar mais à frente quais foram as palavras que a gente detectou no nosso orçamento. E a partir dessa experiência do sensível a gênero, a gente criou um segundo recorte, que aí é o nosso segundo orçamento temático mulher, situação de vulnerabilidade. A partir do recorte mulher, a gente fez o recorte para mulheres jovens, de 15 a 19 anos, e mulheres negras, né? E aí nós temos um novo recorte, um novo conjunto de palavras-chave, que aí a gente foi identificando juventude, raça, etnia, igualdade racial, e aí nós formamos um segundo orçamento. Não necessariamente um está contido dentro do outro, eu vou já demonstrar. Mas a gente acaba criando esses dois orçamentos, que em parte eles conversam, e em partes eles têm algumas singularidades. Aqui a gente está tratando do orçamento sensível a gênero, e em Fortaleza a gente também faz um segundo recorte, que é o recorte populacional. Mais à frente eu vou mostrar o sistema que a gente usa aqui em Fortaleza para poder criar os orçamentos temáticos, é um sistema, né, próprio aqui de Fortaleza, e a partir desse sistema a gente começa a criar ponderadores numéricos. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu pego uma ação que está relacionada às creches de Fortaleza. Então, dentro do sistema, eu consigo criar o ponderador sensível a gênero, que trata de 53,1% das mulheres. Então, do total do orçamento, vamos dizer, vou dar aqui um número, um chute, vamos dizer que hoje a gente gasta, sei lá, 500 mil com as creches. Estou aqui chutando porque eu não me lembro de cabeça. Então, desses 500 mil, 53,1 entram no orçamento mulher. Não entra o total do orçamento, entra parte dele. E aí a gente já vem num segundo momento que a gente está, se tudo der certo, a gente vai implementar a partir de 2025, que é fazer recortes dentro dos recortes. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei da creche, hoje a gente está trabalhando com 53,1, mas na verdade as creches atendem meninas de uma determinada faixa etária,
até 6 anos, enfim. E aí a gente já está pretendendo fazer um recorte dentro do recorte. Hoje o nosso sistema ainda está em elaboração, né, a parte mais de TI, mas a gente quer fazer ponderadores dentro dos ponderadores percentuais. Então, daqui, acredito que até no máximo meio de 2025, quando a gente pegar uma ação de creche, ela não vai tratar de só 53,1, ela vai ficar ainda menor, porque ela vai tratar das crianças que são realmente atendidas, as crianças meninas, né, que são atendidas, que já é um outro percentual menor. Então, isso tende a gente a, de fato, focalizar o orçamento que está indo realmente para o grupo de mulheres naquela ação. Mas isso eu já estou me adiantando, vou explicar um pouco melhor na frente como é que isso vai funcionar. Mas hoje a gente tem esses recortes realmente um pouco maiores da população em geral de mulheres. Já quando a gente trata o segundo orçamento, que é o de situação de vulnerabilidade, a gente já tem um recorte demográfico menor, né? Hoje as mulheres jovens e negras em Fortaleza representam 8,1% da população total da cidade. Então, se dentro do orçamento, situação de vulnerabilidade, eu tenho a ação de creches, a mesma ação, nesse orçamento ele já não vai contabilizar 53,1%. Ele vai contabilizar 8,1% do orçamento dessa ação. Então, a gente tem uma ação mais focalizada para esse grupo que é mais específico. Ok? Qualquer dúvida, né? Acredito que depois eu respondo no momento que tiver para as perguntas. Mas aqui já em resumo, essas foram as palavras que a gente identificou no orçamento de Fortaleza. De um lado, né, o sensível a gênero, então a gente tem mulher, feminino, gênero, cesariana, feminicídio, essas palavras foram constando no orçamento. E do outro lado, o sensível a gênero, que aí já aparece palavras mais ligadas à juventude e a questão de raça. E aí a gente tem uma outra camada também dentro da composição dos orçamentos temáticos mulheres aqui em Fortaleza, que foi um debate que a gente teve bem no início da construção desse orçamento temático. Porque se a gente pega o orçamento em geral, né, se eu estou tratando de 53,1% da população de Fortaleza, que são mulheres, significa que, de alguma forma, todas as ações da prefeitura, da gestão municipal, elas atingem a mulher de alguma forma. Quando eu falo de meio ambiente, quando eu falo das mais diversas áreas, infraestrutura, seja que área for, de alguma forma atinge as mulheres. E aí a gente viu que isso se tornaria um mundo e a gente perderia as especificidades que a temática da mulher e as problemáticas que nós mulheres temos, isso se tornaria muito difuso. Então, de acordo com o que a gente foi também estudando e pesquisando, né, o Orçamento Mulher, a gente chegou na composição de 6 áreas que, de fato, tratam os orçamentos temáticos mulheres. A primeira delas, a saúde, segunda, a educação, a proteção social, a questão da autonomia econômica, o enfrentamento da violência contra as mulheres e acesso a direitos. Dentro de acesso a direitos, 3 áreas, né, sub-áreas, que seriam habitação, transporte, cultura e lazer. Então, o orçamento, ele recebe o segundo recorte, além das palavras-chave, além da ponderação demográfica, a gente trata de 6 áreas, que seriam áreas mais específicas dentro da política da mulher. E aqui a gente já parte para como é que se desenvolveu o fluxo de marcações do orçamento mulher, tanto sensível a gênero como situação de vulnerabilidade. Num primeiro momento, a gente analisou os programas do nosso atual PPA, né, 22 e 2025, né, o nosso próximo ano é o último ano do nosso PPA. Então, a gente fez uma análise de toda a descrição dos orçamentos do PPA, analisando a justificativa, os públicos-alvos, os indicadores, os objetivos. Em qualquer área que os programas apresentassem palavras sensíveis, né, à questão da mulher, sensível a gênero, vulnerabilidade, esse programa ele era contemplado na sua totalidade. Então, a gente tem aquelas 6 áreas que eu listei antes, né? Saúde, educação, proteção social. Dentro daquelas 6 áreas, nós analisamos todos os programas e qualquer programa dessas 6 áreas que aparecessem palavras sensíveis a gêneros,
todas as suas ações, os seus produtos e subprodutos, eles foram marcados na sua totalidade. Num segundo momento, né, já na marcação do orçamento temático, a gente foi analisar os programas que estão nas 6 áreas, mas que não apareceram palavras-chave dentro da composição do programa, né? Não apareceu nem na justificativa, nem no objetivo, nem indicadores, e a gente foi olhar um nível mais, vamos dizer assim, mais granularizado do orçamento. Aqui em Fortaleza, a gente trabalha com um outro nível que é mais gerencial, que são os subprodutos, né? Existem os produtos dentro, né, dos programas, ação, né, programa, ação e produtos. A gente trabalha com os subprodutos que têm uma característica de detalhar quais são essas entregas, tanto de forma geográfica ou de forma para que público eles estão entregando. Então, a gente foi olhar nível de subprodutos. Se lá nos subprodutos, nesses programas, nas 6 áreas, aparecesse algo relacionado à mulher, a gente marcava aquele subproduto, não o programa completo. Vou dar um exemplo. A gente aqui em Fortaleza tem, na área de transporte, né, um programa que trata do transporte coletivo. Quando a gente analisa o programa, ele não apresentava nenhuma palavra-chave que se relacionasse à temática da mulher. Mas quando eu ia olhar lá no subproduto de uma ação, de um produto específico, eu tinha um aplicativo que é é, o aplicativo que olha a questão do assédio dentro do transporte público. Então, a gente marcou aquele aplicativo, aquele subproduto, mas o restante do programa não foi marcado, certo? Então, a gente teve esses 2 momentos para a marcação do orçamento mulher aqui em Fortaleza. Aqui, só para exemplificar como foi a marcação a nível de programa, aqui esses que estão, as palavras que aparecem em rosa, são as palavras sensível a gênero que a gente foi identificando, e as amarelinhas já são o orçamento em situação de vulnerabilidade. Então, esse programa, né, o 29, Promoção da Igualdade Racial, ele entra por completo todas as suas ações e produtos, tanto no orçamento sensível a gênero, como na situação de vulnerabilidade. Caso a gente olhe o programa e ele não apresente essas palavras, aí a gente vai olhar a nível mais granularizado os produtos e os subprodutos. Aqui é só um exemplo, foi inclusive o exemplo que eu dei um pouco anteriormente, né? Que a gente tem um programa de transporte urbano e mobilidade. Esse programa ele não entra completo dentro do orçamento mulher, tanto sensível a gênero como situação de vulnerabilidade, mas esse subproduto, que é o aplicativo Chame a Nina, que é a questão do assédio dentro do transporte público, esse subproduto entra no orçamento, se não me engano, só no do sensível a gênero. Ele não entra no de situação de vulnerabilidade, pelo menos hoje, né? E aqui a gente já parte para um segundo momento, que já foi uma construção em parceria aqui em Fortaleza a gente não tem uma secretaria da mulher, provavelmente a gente vai ter a partir do próximo ano, o novo prefeito tem anunciado isso, mas hoje a gente tem uma coordenadoria das mulheres, que está ligada à Secretaria dos Direitos Humanos, e em parceria com essa coordenadoria, hoje a gente tem o Observatório da Mulher, que vem monitorando alguns indicadores relacionados à temática da mulher. E aí, hoje, a gente vem, também é um trabalho mais próximo de 2025, como é que a gente consegue relacionar as entregas, os produtos que hoje estão no orçamento sensível a gênero e vulnerabilidade, como essas entregas nas 6 áreas se relacionam com os resultados desses indicadores. E aí a gente vem ainda trabalhando na metodologia estatística, buscando realmente como a gente vai conseguir correlacionar essas entregas com os resultados desses indicadores. Ainda é um trabalho, vamos dizer assim, bem embrionário, mas que a gente já vem desenhando como a gente vai alinhar tá de entrega com os resultados que a gente pode sentir através de indicadores. Aqui, só voltando um pouco, né, para os 2 orçamentos, hoje, né, o orçamento sensível a gênero, do total dos programas do nosso orçamento, ele compõe hoje 33,7% do total da nossa LOA 2024, 25 programas.
ele possui 290 subprodutos, que é o 12,7% do total da nossa LOA. Então, a gente ainda pode perceber, né, percentualmente, que a gente ainda tem um caminho grande para avançar, especialmente a nível de subprodutos. Então, um percentual baixo, 12,7%, percebendo que Fortaleza tem 53,1%, né, de sua população como mulheres. E na situação de vulnerabilidade, a gente ainda tem algo mais profundo, né? Hoje são 21 programas, no total de 28,3 da LOA 2024, e 214 subprodutos, que dão a totalidade de 9,7 da LOA 2024. Aqui eu vou só me deter rapidamente para falar um pouco sobre o Observatório da Mulher de Fortaleza. Eu vou só mudar minha tela rapidinho para mostrar os indicadores que hoje vêm sendo monitorados pelo Observatório, e aí, através aqui, fazer um registro da nossa coordenadora, que é a Cristina Brasil, que não está aqui com a gente nesse momento, mas tem feito um trabalho muito importante da gente relacionar os resultados com as entregas do Orçamento Mulher. Então, eu vou só mudar minha tela rapidinho para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês estão enxergando a tela? Acho que está certo, né? Então, aqui é Sim. o site, qualquer um quiser acessar. Se botar no Google Observatório da Mulher de Fortaleza, aparece o link. Hoje a gente tem alguns indicadores, né, que já vêm sendo monitorados pelo orçamento, ou pelo observatório, em diversas áreas. Vocês podem ver aqui em cima: saúde, violência, cuidado e assistência, política e vida pública, educação. Hoje são esses, né, os nossos indicadores, e a nossa perspectiva é que em 2025 a gente realmente consiga fazer um trabalho ainda mais próximo do orçamento mulher, com os resultados que a gente observa nesses indicadores. Por fim, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu só queria Eu ia devolver. aproveitar para falar. Você ainda tem 10 minutinhos. Ótimo, pronto. Mas eu Uhum. já estou finalizando, bem pertinho. Tá ótimo. Só para a gente mostrar aqui já o nosso sistema, né, como é que a gente faz a marcação do orçamento mulher. Aí que a minha tela atualizou, pronto. Esse aqui é o nosso sistema municipal, Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento, SIOPFOR, da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, hoje, né, aqui eu estou pegando como exemplo o Fundo Municipal da Saúde, e aí, depois todo aquele passo a passo que eu mostrei para vocês, analisando os programas, a gente vai analisar os subprodutos. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar esse programa que é da saúde, ou Atenção Primária à Saúde. Aqui a gente tem as ações, né, desse programa. A gente tem aqui, no caso, por exemplo, a 2004, Gestão e Manutenção, é relacionada aos postos de saúde. Aqui embaixo a gente tem a metafísica, quanto é o valor dessa despesa, e essa área aqui é a nossa área de marcações, que a gente faz de todos os nossos orçamentos temáticos. Então, aqui, por exemplo, eu vou estar nas siglazinhas, mas a gente tem emendas parlamentares, a gente aqui, por exemplo, esse orçamento, ele está tanto situação de vulnerabilidade, que é o SV, como também a gente está, eu não estou vendo aqui na minha tela, mas a gente está também com o OSG. Ele pega tanto o sensível a gênero, como o em situação de vulnerabilidade. Vamos dar um exemplo que, por um acaso, a gente não tivesse encontrado alguma palavra dentro do programa que tivesse sensível a gênero. Aqui do lado, a gente consegue já ir a nível de subproduto. E aí a gente consegue marcar. Eu acho que eu apertei o errado. É aqui, onde tem. Aqui, a nível de subproduto, eu posso dizer que uma área, uma entrega específica é relacionada ao orçamento sensível a gênero, ou orçamento sensível a gênero, ou situação de vulnerabilidade. Aqui a gente tem outros orçamentos que também são marcados. Então, acaba acontecendo esse sombreamento. Aqui, por exemplo, é o criança adolescente, aqui é o idoso não exclusivo, aqui a gente tem os ODS, que já é uma outra forma de marcação, mas esses orçamentos acabam sobrando e a gente vai marcando por essas áreas. Então, a gente analisa
acaba fazendo um trabalho meio de formiguinha, analisando, às vezes, subproduto por subproduto de cada uma dessas entregas, né, de cada uma dessas ações. E aí a gente acaba gerando relatórios que eu vou mostrar aqui para vocês, já outra página. A gente tem também a gente tem um canal do planejamento aqui de Fortaleza, onde já estão todos os nossos orçamentos temáticos, eles são publicados ao público de Fortaleza. Então, qualquer uma pessoa, Fortaleza, Rio de Janeiro, do Acre, pode acessar. Aqui a gente tem todos hoje que alguns a gente está em desenvolvimento, mas esses já são os que a metodologia já vem, de fato, sendo monitorada. Então, eu vou aqui no da mulher. A gente tem a metodologia, para quem quiser conhecer como foi essa construção que eu apresentei aqui para vocês, tá? De forma mais detalhada. Aqui a gente já tem os 3 trimestres, né, desse ano até setembro, a gente não tem os anos anteriores, porque foi implementado a partir desse ano. Mas eu vou abrir aqui só um de exemplo para vocês. Aí aqui aparecem todos os programas, produtos e subprodutos que têm a marcação sensível a gênero. A gente hoje, deixa eu ver aqui no finalzinho, ele dá uma travadinha porque é meio pesado o relatório, mas aqui a gente tem o valor que foi estimado do orçamento sensível a gênero, quanto hoje Fortaleza, dentro do seu orçamento sensível a gênero, tem enquanto planejado, o que já foi empenhado e o que já foi executado, certo? Então, hoje a gente consegue trazer isso para a população de forma mais transparente possível. E aqui embaixo a gente também tem dizendo como é o recorte, né, de 53,1% que a gente tira da PNAD, inclusive, a gente já vai fazer a atualização de final de ano para atualizar esse número por 2025. Mas eu creio que era isso mesmo. Gostaria novamente de agradecer o convite, né, feito pela Secretaria das Mulheres do Rio de Janeiro, de Planejamento. Fica aqui o contato, né, da nossa coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Monitoramento, para a gente, enfim, conversar mais, trocar ideias, e a gente está sempre aprimorando, né? Aqui em Fortaleza, próximo ano, a gente vai ter um novo PPA, então a gente tem um novo desafio, que é como a gente vai aprimorar o orçamento mulher dentro de um novo PPA, e já com a perspectiva dos orçamentos temáticos, né? O nosso atual PPA, ele não tinha ainda essa perspectiva dos orçamentos temáticos, então a gente vem já desenhando com outras instituições parceiras, como a gente vai trabalhar com as secretarias e trazer isso de forma ainda mais detalhada, mais clara e transparente, como a mulher está inserida dentro do planejamento do orçamento municipal de Fortaleza. Então, é isso. Gostaria de agradecer e fico aqui à disposição, né, para as perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Ellen. Foi um prazer ouvir sua apresentação. É um trabalho excelente. O Estado do Rio de Janeiro tem muito a aprender e caminhar. Eu adorei o sistema de vocês, de poder marcar e da clareza que isso dá, né? A gente ainda faz um trabalho bastante manual aqui. Muito obrigada mesmo, foi muito importante. Agora eu vou passar a palavra para o Denis Clay Oliveira Bandeira, que é servidor público efetivo do governo do Estado do Acre, no cargo de gestor de políticas públicas e também advogado. Tem experiência nas áreas de administração orçamentária e financeira, licitações e contratos. Possui formação acadêmica em Direito pela Faculdade da Amazônia Ocidental e em Ciência Econômica pela Universidade Federal do Acre. Atualmente em processo de conclusão de um mestrado pelo Programa Nacional de Mestrado Profissional em Administração Pública na Universidade Federal de Rondônia. Possui diversas especializações, incluindo um MBA em Direito do Estado e Gestão de Políticas Públicas pela Uninorte, concluído em 2008, e uma especialização em Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Gestão Pública pela UFAC. O currículo abrange posições de liderança no governo do Estado do Acre, atualmente como chefe do Departamento de Estudos e Planejamento Orçamentário na CEPLAN,
e foi diretor do Fundo Estadual de Saúde na SESAC, deve ser Secretaria de Saúde do Acre, em 2018, além de servir como conselheiro fiscal na cooperativa de crédito Credicis Capital Cred. Bem-vindo, Denis. Você também tem 30 minutos para a sua exposição. No final, a Beatriz ela vai fazer considerações e perguntas. Olá, todos me ouvem? Primeiramente, falar aqui que é um prazer imenso estar aqui nessa tarde com vocês, discutindo orçamento sensível a gênero, discutindo o futuro, discutindo novas perspectivas, num mundo que anda tão violento, né? Num mundo que anda tão sem esperança, e a gente aqui tendo o privilégio de discutir orçamento público, de tentar fazer a mudança em muitas áreas, isso é muito, eu acho que isso é muito gratificante. Não, não mais para a gente. Eu sempre converso aqui com minha turma que tudo que nós estamos fazendo não é mais para a gente, e sim para os que estão vindo. É para gerações novas, é as sementinhas que estamos plantando. Fica aqui o meu agradecimento à iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, à Fundação Tite Setúbal, que tem um trabalho fantástico aí, capitaneado pelo Pedro Marim, pela Beatriz, que são professores de todos nós, ajudam mesmo, vem no Estado, pega na mão, e é muito, muito interessante essa participação junto com eles, e facilita muito o trabalho, diminui, encurta certas distâncias. Deixa eu tentar aqui agora compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar a conversar sobre orçamento sensível a gênero aqui no Estado. Deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui. Vocês veem minha tela? Sim. Ah, que ótimo. Então, aqui eu vou apresentar um pouco para vocês da nossa trajetória enquanto orçamento, dessa nossa experiência com orçamento sensível a gênero no Estado. Como eu já fui apresentado, meu nome é Denis Clay, já foi dita aí minha formação, então a gente consegue, eu acho que eu posso pular essa parte. A apresentação aqui, o trabalho, ele tem um ponto de partida, né, nas desigualdades econômicas, como já foi bem dito aí pela apresentação, e até parabenizo a apresentação da Ellen de Fortaleza, muito esclarecedora, muito legal, e eu acho muito bacana o município, porque o município é onde a gente está mais próximo do cidadão, o município é onde as coisas acontecem realmente, e o nosso ponto de partida eu acho que não é diferente para ninguém. As desigualdades econômicas, sociais, políticas entre homens e mulheres, que são muitos obstáculos e que geram tanta violência. Aqui no Acre, a gente continua tentando combater a violência contra a mulher e isso ainda é uma situação que nos envergonha muito ainda. Aqui nós avançamos nessa gestão com a criação da Secretaria da Mulher e, logicamente, com a tentativa de sistematizar os gastos com políticas para as mulheres na Lei Orçamentária de 2024. Né? Então, aqui, sem querer cansá-los, mas como eu não sei quem está nos assistindo, eu não sei se já tem familiaridade, então eu vou dizer aqui, gente, o orçamento público, ele não é neutro. O planejamento público, o orçamento público, ele tem a capacidade de mudar realidades. E é para isso que nós trabalhamos. O orçamento público, ele tem que fazer essa aproximação da população como um todo. Então, o OSG é uma abordagem que visa considerar as especificações de gênero na formulação e implementação de políticas públicas no orçamento público, permitindo o monitoramento dos recursos direcionados para financiamento das políticas para as mulheres nas várias secretarias e órgãos que compõem a administração pública. E aqui foi a minha linha de pesquisa na minha tese de mestrado. Qual a importância do orçamento sensível ao gênero para a promoção da igualdade de gênero no estado do Acre? Temos que ter uma transversalidade, tem que haver uma previsão de um programa de política para as mulheres executado de forma
por órgãos encarregados dessa tarefa não será suficiente para enfrentar os problemas complexos que dão origem à desigualdade de gênero. Então, uma preocupação que se tem muito é quando a gente tem um órgão chamado Secretaria da Mulher, muitos acham que o problema da política pública para a mulher passa a ser simplesmente daquele órgão. E aquele órgão ele é detentor da política, mas ele tem que ter uma visão abrangente e tudo de todos os outros órgãos, e por isso essa transversalidade, por isso é necessário saber como que esse orçamento está sendo executado. E na execução, está impactando onde? Está diminuindo ou está aumentando a desigualdade em quê? Está modificando a realidade de alguém? Então, isso tudo, essa integração é muito importante em todas as áreas das políticas públicas. Hoje, não se concebe mais, não dá mais para se pensar num ministério, numa secretaria de Estado, numa secretaria do município, trabalhando isolado, sem pensar nos demais. O que a outra parte está fazendo para, conjuntamente, combater e diminuir certas desigualdades. E aqui eu falo não só da desigualdade da mulher, mas todo e qualquer tipo de desigualdade que existe na nossa sociedade. Há que haver também uma abordagem holística, interseccionalidade das desigualdades e considere múltiplos fatores e marcadores sociais da diferença, como raça, classe social e orientação sexual, que a Ellen disse que já estão implantando isso aí no município de Fortaleza, pelo menos tem uma tentativa, estão fazendo já a marcação da marcação, isso é um passo à frente de muita gente, Ellen, e com certeza vai ser um divisor para todos nós, né? Vocês têm muito a ensinar para a gente. Aqui nós temos a questão da coleta, da análise de dados, que é uma dificuldade que eu acho que todos enfrentam, que é aquilo que a Ellen chamou de granulado, que são as marcações da gente conseguir enxergar dentro do orçamento, dentro do planejamento e tudo, aquele orçamento em como ele impacta, mas como é que eu enxergo isso? Como é que dentro daquele monte de letrinhas, de númerozinhos e tudo, eu enxergo o que é que está indo para a criança, o que é que está indo para o adolescente, o que é que está indo para a mulher e, melhor ainda, o que é que isso vai impactar? Eu já tenho ouvido aqui algumas críticas de alguns colegas, até acadêmicos e tudo, falando que o orçamento acessível ao gênero ele está muito preso ainda no estrutural e não está fazendo as avaliações do futuro, do como é que isso impacta realmente. Todas as iniciativas de orçamento, a gente está olhando para as peças orçamentárias e tentando montar lá dentro e dizer, olha, aqui é o pedaço que está indo para a mulher. E eu comentei e argumentei dizendo o seguinte: a gente tem que partir de algum ponto. Se eu não partir de algum ponto, se eu não conseguir apontar quanto é que está indo, e se eu não conseguir dizer que esse que está indo ele está sendo efetivamente empregado, eu não consigo fazer uma leitura dessa política pública após. O export eu não consigo fazer. Todas as vezes, se a gente for fazer um apanhado das políticas públicas que nós temos um avanço muito grande na estruturação ex ante, que é o que estão dizendo que a gente está fazendo e muito bem, mas falta, fica capenga sempre no ex post, porque sempre não querem fazer a avaliação. E essas ferramentas a gente vem amarrando e tudo de forma que não seja mais possível fugir da avaliação ex post, mas não para pegar e dizer que a política pública foi ruim como um todo, que a política pública a gente deve jogar fora ela inteira, porque foi do partido A, do partido B, ou do partido C, ou da iniciativa tal. Não. O que a gente precisa nesse momento é olhar o que está sendo feito e corrigir os rumos, corrigir para onde é que está indo. Se é realmente, a gente tem que fazer a pergunta, é realmente falta de recurso público na aplicação de certas políticas? Ou o que está faltando é a gente manter a mesma aplicação de recursos, mas com melhor gestão, com melhor aplicação e observando se os resultados realmente estão sendo condizentes com o que é esperado. A gente tomou como referência os trabalhos, né, o relatório do Fórum Econômico Mundial, que todo ano traz o ranqueamento dos países que são signatários. O Brasil sempre figura ali entre a posição 50 a 100, fica ali transitando entre 70 e ali vai. O guia da Fundação TID Setúbal, que é um guia belíssimo, que traz muitos insights de como a gente pode avançar nessas áreas, e a página do Reduz, do Orçamento Mulher.
aqui eu trouxe um pouquinho do histórico aqui do Acre, né? Primeiramente, em 2023, a gente começou a pensar nisso, foi quando eu comecei também na minha fase de pesquisa do meu mestrado. Então, como era um mestrado profissional, eu queria, e eu tinha muito essa vontade de fazer, e até pela minha formação acadêmica, eu queria muito linkar o meu profissional com a academia, e eu sempre vi uma lacuna muito grande sobre isso. Então, comecei a conversar com os secretários, com os gestores da pasta e tudo, e chegamos na questão de desenvolver o orçamento sensível a gênero. Primeiramente, a gente incluiu alguns dispositivos na LDO de 2023, que passou a incluir o dispositivo de promoção e planejamento orçamentário com foco à igualdade de gênero. Em setembro, fizemos a revisão da LOA, porque também já estava fizemos a revisão do PPA e também já estava previsto um novo PPA, então já começamos a fazer marcações dentro do que era do PPA e para o novo PPA, reforçando o quê? Metas de promoção de igualdade de gênero e inclusão de indicadores sensíveis do gênero e nas políticas públicas. Em setembro de 2023, tivemos uma boa aceitação aqui pela Assembleia Legislativa, numa conversa, conversamos com o governador, o secretário levou a pauta ao governador e o governador encaminhou à Assembleia Legislativa, que foi quando já nasceu a nossa lei estadual 4.168 de 2023, que trata sobre os relatórios do orçamento sensível a gênero, agora obrigatórios em todos os orçamentos a partir agora de 2024. O que muda é que, muitas vezes, os orçamentos sensíveis a gênero, ele vem ali sendo tratado dentro das leis das peças orçamentárias. Só que sabemos aqui, tratamos com isso, que as peças orçamentárias, elas têm dia e têm hora para acabar, né? Ela inicia já sabendo o seu final. Então, aqui nós tomamos o cuidado de fazer uma lei dizendo que todo o executivo, que todos os anos, vai ter que prever o relatório do orçamento sensível a gênero, e também já temos a lei do OCAD. Então, isso é um diferencial aqui do nosso Estado. E fizemos, né, a assinatura também, em setembro, com publicação em outubro, da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com a Fundação Tício Setúbal, que para mim foi um presente muito grande, porque, além de me dar o trabalho de poder desenvolver esse trabalho, me deu dois grandes amigos, que é a Beatriz e o Pedro, que a gente troca muita figurinha e tudo, de como desenvolver políticas públicas, não só para as mulheres, mas também como um todo, para a nossa realidade. Em novembro, fizemos a ação de lançamento do Orçamento Sensível a Gênero. Na nossa lei do Orçamento Sensível a Gênero, previa a criação do Comitê de Apuração do Orçamento. Então, em janeiro de 2024, o decreto 11.394, ele instituiu o comitê, e um comitê bem amplo, com participação social, todos têm assento, tanto da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário e tudo, para que a gente tenha um fortalecimento e acompanhamento de todo o orçamento. E em junho, agora, dia 28 de junho agora desse ano, nós tivemos o prazer de entregar o primeiro relatório do Orçamento Sensível a Gênero, que está disponível na nossa página, né? Então, o que foi, o que foi realizado foi as oficinas para engajamento, disseminação de conteúdo, definição da metodologia e culminou no primeiro relatório, no nosso primeiro relatório. A nossa metodologia não foge muito, né, do que a Ellen já explicou, né, que foi a análise de dotações orçamentárias e também das metas do PPA como um todo, e aí foi trabalho mesmo de formiguinha ali, abrindo todos, ver palavras-chave, o que realmente fazia sentido ou não fazia sentido, e deixando sempre ali pronto para novas apurações, encaminhando sempre circular aos órgãos para que eles nos enviassem mais alguma coisa, caso não tivesse passado despercebido por nós. E a seleção de listas orçamentárias. Nisso, nós dividimos, né, ali em três categorias, que foi a primeira categoria, que foi dotações voltadas ao financiamento exclusivo de política para as mulheres, uma segunda categoria com dotações genéricas não exclusivas, mas, porém, com entregas previstas lá no PPA, e a terceira categoria, que é as dotações genéricas, aquelas que não são exclusivas, não estão no PPA, mas, de alguma forma, o gestor lá tem alguma entrega
tem alguma entrega para a população. Aquilo que, de repente, aquela dotação orçamentária administrativa que está lá, ele fez uma iniciativa e ali teve uma entrega para as mulheres, isso a gente tenta buscar e tenta contabilizar dentro da categoria 3. E aí foi os nossos resultados, a implementação legal, que é a institucionalização pela lei, a criação do comitê, os gastos identificados, a apuração dos gastos exclusivos para as mulheres e as áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança, autonomia econômica das mulheres, parcerias estratégicas, essa que eu já citei aqui várias vezes com a Fundação, indicadores de impacto e monitoramento. Os desafios que nós temos, que nós identificamos, foi de melhorar a apuração de gastos não exclusivos, fortalecer o envolvimento das secretarias para integrar a perspectiva de gênero nas políticas públicas, e as oportunidades é que o OCG pode servir como modelo para outros estados e principalmente por nossos municípios, promovendo uma gestão pública mais equitativa e inclusiva. Aqui nós temos uma planilha que criamos da categoria 1, 2 e 3 para melhor visualização, que na categoria 1, todas, é aquilo que eu já expliquei, todas as dotações são direcionadas, né? Que ali nós temos mais ali, o que nós mais enxergamos foi toda a dotação da Secretaria da Mulher, uma da Secretaria da Polícia Militar do Estado e outra da Secretaria de Estado de Saúde, né? E aí temos a categoria 2 e a categoria 3. Aqui eu trouxe só mesmo para a gente, a nível mesmo de visualização, que são as dotações voltadas de financiamento exclusivo, aquilo que foi etiquetado, aquilo, nesse primeiro relatório, nós tomamos o cuidado de não nos preocupar se o valor da dotação, se alguma coisa iria ficar muito baixo. Se ficou baixo, é mesmo, a intenção é, só entra aquilo que tivemos ali, olhamos e tivemos certeza que tinha alguma integração com mulher. Se não tivesse integração, ficaria de fora. E aí, a categoria 3. Foi essas aqui para nós. E aí, já como dados do relatório, nós tivemos na categoria 1, 8 dotações, na categoria 2, 7 programações, e na categoria 3, 15 programações, que totalizou 30, num valor total globalizado de... Isso aqui, tá, gente? Dados da dotação inicial de 2024. Nós vamos estar agora fazendo a apuração de ver o que disso aqui foi executado, se ficou nesse valor, se de repente houve suplementações, se aumentou e tudo. Essa é a avaliação que nós vamos fazer agora com o encerramento do exercício, para já fazer o comparativo com a LOA 2025, e aí nós vamos fazer um cruzamento. Já temos reuniões marcadas com o pessoal aqui da Secretaria de Planejamento, que cuida dos indicadores, e aí a ideia é pegar um retrato dos indicadores de hoje, olhar o que esse orçamento foi executado, e a partir do ano que vem, com o fechamento, daí a gente ter uma visão clara de o orçamento empregado e os efeitos disso nos indicadores do Estado do Acre. Aí aqui são mais a forma mesmo de gráfica, por, né, categoria. Aí a gente vê que as dotações específicas ficaram bem baixas, enquanto que a categoria 2 e a categoria 3 um pouquinho mais acima aí, 40 e 50, quase 50 milhões, né? Aqui o gráfico de pizza para mostrar que as dotações específicas são realmente bem pequenas, quase não chega nem a 10% nesse momento, e que a gente está trazendo aqui porque é o retrato mesmo inicial desse trabalho que está sendo feito, que ele deve ser feito daqui para frente de forma contínua em todos os orçamentos. Os valores a serem investidos na categoria 1 por área de política pública, a gente encontrou que a combate à violência e à saúde, autonomia econômica um pouquinho baixa, mas o maior mesmo aí é os investimentos da Secretaria de Estado da Mulher, até mesmo porque categoriza aí todo o gasto exclusivo para as mulheres, né? Aí os valores a serem investidos na categoria 2, a maioria está na saúde, autonomia seguido pelo combate à violência e autonomia econômica.
os gastos médios por remuneração, e aqui eu vejo que o meu tempo já está se finalizando, mas eu já estou aqui seguindo para o final. O gasto médio por remuneração. Esse aqui foi uma questão que nós trouxemos com a TID Setúbal, e a gente foi olhar também para dentro da folha de pagamento do Estado. Então, dentro da folha de pagamento, a gente viu que 980 milhões é gasto na remuneração das servidoras, enquanto 903 é gasto com a remuneração dos servidores homens. Só que nós temos uma maior quantidade de servidores das mulheres nas áreas da Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, que são áreas mais ligadas a cuidados, enquanto que os homens estão mais alocados nas áreas de maior, digamos assim, maior liderança, maior iniciativa e também ligados à segurança pública. Aí temos uma média, que aqui é o que ficou legal entre o gráfico passado e esse gráfico, que mostra bem claramente aí a questão da Cefaz e PGE. Quando a gente vê em grau de maiores salários, os homens ficam com os maiores salários. E tem uma questão teórica também, que é o quê? Que os homens são mais incentivados para ir para as áreas de matemática, de ciência, de tecnologia, enquanto que as mulheres, na sua formação, são mais, digamos assim, incentivadas a ir para a área de cuidados. E isso mostra também nas questões da nossa folha de pagamento, que isso ficou um pouco bem assim evidente. Aí olhamos também aqui as licença maternidade e licença paternidade. Beatriz, eu estou levando esse gráfico para todo canto, porque esse aqui é aquele que provoca mesmo, por que é isso? Será lá na academia o pessoal diz, já é porque os pais não assumem os filhos. A gente, calma, lá atrás eu acabei de dizer para vocês que a educação e a saúde são os maiores números. As mulheres são maiores números de servidoras públicas no estado do Acre. Então, isso aqui não quer dizer representar que é totalmente porque os homens não assumem seus filhos. E aí nós fizemos esse levantamento aqui, e também aqui a quantidade de servidores aposentados nos últimos 5 anos. Logicamente, também reflete os outros gráficos, que é o quê? Se eu tenho um maior número de mulheres, e eu tenho um maior número de mulheres em carreiras especiais, como a educação, logicamente eu vou ter um maior número de mulheres se aposentando. Então, nossos próximos passos aqui é a consolidação do OSG na elaboração das legislações sanitárias, capacitar os membros do Comitê de Apuração do OSG. Nós já estamos com um acordo de cooperação técnica assinado junto com a Fundação TID Setúbal para a gente continuar esse trabalho, aprimorar os sistemas de informação do Estado para incorporar a perspectiva de gênero. Nessa parte aqui nós temos tendo alguns problemas, porque todo o sistema financeiro do Estado ele está num processo de mudança, e aí a gente precisa primeiro fazer com que o nosso sistema financeiro ele continue andando para começar a pedir relatórios e relatórios certificados para a gente avançar nessa parte de gênero. E, logicamente, o avanço das metodologias na apuração do ESG, especialmente na categoria 2 e 3, que é onde temos que ter maiores cuidados. E aqui as minhas considerações finais, que já está muito alinhado com o que todos nós aqui já conversamos, e fica aqui o meu desejo, né, de poder contribuir cada vez mais, de poder contribuir com o meu Estado para um melhor desenvolvimento, não só de uma classe A, B ou C ou de gênero total, mas de todos de uma forma igual. Aqui, esse QR Codezinho dá acesso ao nosso relatório, ao nosso primeiro relatório que está na página da CEPLAN. Aí estão os meus contatos. E muito obrigado. Fico aqui muito envaidecido e muito agradecido por estar aqui participando dessa tarde junto com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos sua disponibilidade, Denis. No início da sua apresentação, você falou assim, não sei exatamente o público que está nos vendo. Aí a Aline escreveu aqui no chat que nós temos aqui servidores da rede de planejamento do Estado, nós temos um comitê de orçamento, aqui no Rio a gente chama de orçamento mulher, foi a lei, deu esse nome, mas do orçamento sensível a gênero, conselheiros e servidores de organismos de políticas, acabou de fechar o chat que eu estava lendo. Gente, o chat sumiu. Está aqui. Conselheiros e servidores de organismos de políticas para mulheres nos municípios, principalmente. Então, é o nosso público que está nos ouvindo.
Nós estamos encaminhando, se tiverem perguntas no YouTube, eu estou no Zoom, então eu não vejo o YouTube, né? Mas a Beatriz também vai fazer uma fala. Eu até tenho uma pergunta depois da fala da Beatriz. É, Beatriz Sanches, ela é professora substituta do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e pós-doutoranda vinculada ao Programa Internacional de Pós-Doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. Doutora e mestra em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, é formada em Relações Internacionais pela mesma universidade. É consultora da Fundação TID Setúbal no projeto Rede Orçamento Mulher, pesquisadora do Núcleo Democracia e Ação Coletiva do SEBRAP e da Rede de Pesquisas em Feminismos e Políticas. Muito obrigada, Beatriz. Suas considerações. Obrigada, Débora, pela apresentação. Boa tarde para todo mundo que está aqui presente, que está assistindo a nossa transmissão. Primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nessa tarde, vendo o resultado de trabalhos de pessoas tão engajadas nesse tema, tão competentes. Acho que é sempre muito rico esses momentos de troca que a gente pode aprender com as experiências dos estados, dos municípios, e dizer que tem sido uma experiência muito rica esse trabalho que eu e o Pedro estamos fazendo junto com os estados, com os municípios, na implementação do orçamento sensível a gênero. Está sendo muito legal acompanhar esse processo. E agradecer, então, as apresentações da Ellen, do Denis, acho que foram excelentes as apresentações. Eu pensei em destacar alguns pontos, assim, que me chamaram a atenção para a gente refletir sobre a questão da implementação do orçamento sensível a gênero e fazer algumas perguntas no final. Mas vou ser bem breve também para a gente ter tempo para as perguntas do público. A Débora já falou que tem pergunta também. Primeiro, em relação à fala da Ellen, eu sempre gosto muito, e toda vez que eu vejo a Ellen apresentando, ela traz coisas novas, assim, então tinha coisas que eu ainda não tinha visto da apresentação, sempre aprendo muito também. Eu acho que no caso de Fortaleza é um exemplo muito interessante para pensar como a gente operacionaliza a interseccionalidade na prática, vamos dizer assim, né, que a gente fala, transversalidade é importante, interseccionalidade é importante, mas como que a gente faz isso na prática? E eu acho que essa escolha que vocês fizeram de definir essas duas categorias, o orçamento sensível a gênero e a questão das mulheres em situação de vulnerabilidade, eu acho que é um caminho interessante que pode servir de inspiração para outros lugares também, né? Para a gente pensar nas especificidades dessas vivências das diferentes mulheres, para a gente não cair naquela coisa da universalização, né, de que todas as mulheres são iguais. Então a gente sabe que mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres indígenas, ribeirinhas, enfim, todas essas intersecções, elas também importam nessa análise do orçamento sensível a gênero. Então eu gosto muito da forma como vocês incorporaram isso no caso de Fortaleza. Acho que um outro comentário que eu até já é uma pergunta, assim, que você pudesse falar um pouco mais sobre esses próximos passos, como que vocês estão pensando em fazer essa relação entre a implementação do OSG e esses indicadores, né? Você disse, né, que estão começando as análises estatísticas de correlação, de causalidade. Eu acho que é um trabalho assim bem complexo, mas que ele é fundamental, né, para a gente pensar qual é o impacto mesmo que o OSG está tendo na realidade concreta das mulheres, dos municípios que a gente está trabalhando e dos estados, enfim, que a gente está trabalhando. Então, se você puder falar um pouco mais sobre o que vocês estão pensando em relação a isso, fiquei bem interessada. Eu acho que também uma outra iniciativa que a Ellen apresentou aqui, que eu vejo com muito bons olhos, é a questão do Observatório da Mulher de Fortaleza. Então, pensar esse tipo de iniciativa que promova a transparência desses dados sobre políticas para as mulheres, para que não somente a gente que está envolvido nesse tema, mas a população como um todo consiga ir lá acessar e ver, né, os indicadores, ver como isso está sendo feito, eu acho muito legal. Então, de novo, parabenizar por esse trabalho e que sirva de inspiração
para outros municípios. Eu acho que um outro aprendizado também que a gente tem com o caso de Fortaleza é a questão dos marcadores orçamentários no sistema, né, Denis, que a gente está agora nesse momento no nosso trabalho no Acre também de tentar avançar nesse sentido, e eu acho que é um grande avanço. A Débora até comentou, assim, no caso do Rio de Janeiro, está lá manualmente. No Acre, a gente também estava lá fazendo as coisas, esse trabalho de formiguinha manualmente. Então, criar um sistema que consiga incorporar esse olhar é um avanço bem significativo. Com relação à apresentação do Denis, obrigada por apresentar. Adorei a forma como você organizou e tudo mais, todo esse processo histórico, porque tendo feito parte desse processo todo e agora olhar você falando, é super legal ver até onde a gente chegou nesse curto período de tempo. Eu acho que o caso do Acre, ele nos ensina, primeiro, uma questão que é a importância da institucionalização do orçamento sensível a gênero, então a aprovação de uma lei estadual para que o orçamento sensível a gênero seja não somente uma política de governo, mas uma política de Estado, é algo que o caso do Acre ensina muito a gente e que pode servir de inspiração para outros casos também, que não dependa de um governo ou de uma pessoa que esteja sensível a esse tema, mas que seja algo que esteja mais perene no Estado de uma forma mais duradoura. Eu acho que isso é importante, acho que a gente ainda está dando os primeiros passos no Brasil como um todo, mas que o Acre avançou nesse sentido. Outro elemento que o Denis trouxe na apresentação e que eu gostaria de destacar é essa importância da comunicação entre os órgãos nesse processo de construção do orçamento sensível a gênero, porque a gente não está lá no dia a dia dos órgãos, né? E a gente não tem esse olhar que cada uma das áreas tem sobre a sua própria política. Então, contar com essa colaboração de todas as áreas, por isso a importância da gente ter feito a oficina com os vários setores, para trazer essa discussão sobre orçamento sensível a gênero, para engajar as pessoas, mostrar a relevância e a importância dessa pauta, para que elas também entrassem com a gente nisso e ajudassem nesse processo. E uma outra coisa que o caso do Acre nos ensina, e pode servir também de inspiração, é isso que o Denis estava trazendo agora no final, que a gente teve essa ideia de trazer não somente a análise das despesas orçamentárias, né, essa marcação do orçamento e tudo mais, mas dar esse passo além de olhar também para o funcionalismo público, esse perfil das funcionárias, onde estão essas mulheres, em que áreas de políticas públicas, da divisão sexual do trabalho. Então, olhar para isso também como uma política de orçamento. Foi a Beatriz que caiu ou é a minha internet de novo? Ai, ai, é porque eu tô com Ela. problemas com a internet. Eu acho Foi que ela ela? caiu, Débora. Eu acho que ela caiu. Ela Ah, ficou muda para mim. Eu acho que depois caiu. ah, tá. Débora, eu Fiquei com acho que é o medo que Brasil fosse inteiro que está com eu. problema de internet, então. Não, eu tive que mudar de computador, Denis. Para quem está nos vendo no YouTube, eu tive que trocar de computador para a gente poder fazer. Bom, eu acho que a Beatriz deixou algumas questões bastante relevantes. Pedro, você quer concluir alguma coisa? Eu só quero. Ah, o Acho que Pedro. podemos seguir. Podemos seguir Ah, com as questões que a Bia deixou. sim, eu acho que a Bia trouxe bastante questões. Eu disse que eu tinha uma realmente. Eu gosto muito de municípios. Eu começo a minha carreira de planejamento em um município. É muito diferente, Ellen. Não sei se você já trabalhou em algum estado. É muito diferente trabalhar no município e trabalhar no estado. A Beatriz voltou, mas eu vou acabar minha fala e retorno para a finalização da Beatriz. O município tem uma proximidade maior com o cidadão que nós não temos. Então, eu tenho uma paixão por trabalhar em municípios, assim. A efetividade do trabalho é mais interessante. Mas eu queria te fazer uma pergunta. A minha pergunta é no sentido do trabalho. Se essas marcações, eu adorei o sistema de vocês, eu adoraria ter alguma coisa parecida, a gente não tem. A gente faz o trabalho muito minucioso, mas muito manual. Então, essas marcações,
ela permite a geração de relatórios muito mais facilmente do que nós somos capazes, né? Eu queria saber se esse é um trabalho que a Secretaria de Planejamento ela faz muito sozinha ou se vocês têm uma rede de planejamento formada. Porque apesar do nosso trabalho ser manual, aqui no estado a gente tem uma rede de planejamento que nos ajuda muito nesse sentido. E sem a Secretaria da Mulher, nós não teríamos chegado na metade do caminho que nós chegamos. Então, a minha pergunta é isso, sobre o método de trabalho mesmo. Eu vou retornar para a Beatriz finalizar a fala dela, e assim que ela terminar, vocês podem responder, porque a minha pergunta está feita. Obrigada, Débora. Gente, desculpa, não sei o que aconteceu. Bem no final, tá? Caiu e apagou tudo aqui, mas eu já estava terminando e era só para colocar a questão mesmo agora, depois dessas observações, que queria que vocês falassem um pouco sobre quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram nesse processo, assim, porque a gente apresenta os resultados e tudo mais, mas a gente sabe que esse processo também ele exige muita cooperação, exige muita coordenação. Então, se vocês pudessem explorar também essa dimensão de quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram nesse processo de implementação, acho que seria importante compartilhar com quem está ouvindo também, para que quando for implementar já tenha isso em mente também, né, para superar esses desafios. E eu vi que tem uma pergunta aqui no chat do YouTube, não sei se eu já coloco agora ou já pode pôr? Acho Tá, que sim. então, antes de passar, a Andrea perguntou aqui no YouTube, fez uma pergunta para Ellen, se o Observatório da Mulher é ligado à Secretaria de Direitos Humanos e é o órgão responsável pelo monitoramento dos indicadores, e se há parcerias com outras instituições como universidades. Então é isso, gente. A gente leu a pergunta do YouTube, mas se alguém tiver alguma pergunta, ainda pode fazer até o final das falas. Alguém vai estar acompanhando. Pode voltar às perguntas. Eu acho que a gente pode começar pela Ellen, né? Não, eu primeiro queria até agradecer, assim, eu sempre acho muito instigante quando a gente se reúne, né, diversos órgãos, diversos estado, prefeitura. Eu adorei a apresentação do Denis, é uma coisa que a gente aqui particularmente não tinha pensado de olhar os gastos das servidoras, né? Como tem se comportado. Eu já até anotei aqui para instigar aqui a equipe a gente pensar isso, porque de fato a gente construiu para fora, né? Como a prefeitura implementa a política da porta para fora, para a população, mas a gente não tinha realmente assim, se atentado como isso também, né, afeta as servidoras, como a prefeitura olha para as suas servidoras. Eu já fiquei aqui, depois dele, vamos trocar essas figurinhas. Eu vou ver se eu consigo me lembrar de tudo que a Bia falou. Primeiramente, né, falar um pouco sobre, né, as dificuldades que foram da nossa implementação e quais são os próximos desafios, porque eles não param, né? Sempre aparece uma coisa nova para a gente pensar e, enfim, e incrementar os orçamentos temáticos, né? Eu acredito, não sei se também com o Denis isso aconteceu, mas eu acho que a maior dificuldade, isso é independente se é orçamento mulher, primeira infância, idoso, é como trazer as secretarias para pensar essas temáticas, né? Como trazer os órgãos que compõem a gestão pública para ter um enfoque para, enfim, a gente está falando aqui da mulher, mas aí pode ser qualquer outro enfoque, como tirá-los da caixinha que eles estão acostumados a sempre fazer os orçamentos, né? Existe, querendo ou não, a forma como hoje o orçamento ele é montado, né, legalmente, ele às vezes engessa esse processo, né, da transversalidade, da intersetorialidade, os órgãos ficam muito fazendo aquilo que eles sempre fizeram e eles não conseguem ainda enxergar como as suas entregas impactam determinados grupos. Então, isso a gente já avançou bastante, né? Se eu não me engano, acho que foi no meio do ano, a gente fez diversas oficinas com os órgãos para tratar tanto da questão dos indicadores do Observatório das Mulheres, como do orçamento temático mulher. Então, a gente, na nossa próxima LOA, já tem novos subprodutos, novas entregas, com maior detalhamento do que está focado para a mulher.
Então, para a gente aqui ainda é sempre, eu digo que é um trabalho constante, até porque a gente sabe que com mudanças de gestão, que é o que a gente está passando aqui agora, para uma transição, né? Pessoas mudam, gestores mudam, então a gente tem que, de novo, é quase uma catequese, assim, para quem é religioso, né? A gente sempre tem que estar voltando, né, trazendo a palavra do orçamento temático. Então, a gente vai passar por esse processo novamente, a gente já está desenhando uma metodologia para o próximo ano de como é que a gente vai tratar isso já a nível de PPA, né? Nosso PPA atual, ele não tinha essa visão, e a gente quer trazer isso para o próximo PPA, e aí, consequentemente, aprimorar as nossas próximas LOAs. Então, eu creio que isso tenha sido o nosso grande desafio e é um dos pontos que a gente quer aprimorar em 2025, né? Outro ponto que aí a Bia trouxe e que também é um desafio para a gente em 2025 é exatamente essa perspectiva da correlação das entregas do orçamento, como a gente impacta, como a gente vai observar nos resultados dos indicadores. Eu não sou estatística, então, assim, não vou me atrever a entrar em minúcias de metodologia. Outra vez eu posso até chamar o nosso estatístico, que é ele que está desenvolvendo com maior detalhes, mas, de fato, a gente está começando bem humilde, vamos dizer assim, pequenos passos, né? Coisas que são entregas mais diretas à mulher, que é o que a gente chama de entregas exclusivas, né? Como essas entregas exclusivas, em termos estatísticos, têm correlacionado mesmo, né, com os indicadores. Então, realmente, eu peço até desculpas, eu não vou conseguir adentrar melhor de como é que está sendo feito em termos metodológicos, porque realmente é um pouco mais para estatística, mas tem sido muito importante essa parceria com o Observatório da Mulher, porque é ele que vem acompanhando esses indicadores. Inclusive, a gente quer aprimorar esses indicadores para também entrarem para o PPA, né? O PPA ele tem um rol de indicadores que ele acompanha durante os 4 anos. Hoje, o nosso PPA não trabalha ainda, a gente tem um indicador super complicado, que foi construído em 2022, e aí a gente quer trazer indicadores realmente um pouco mais monitoráveis, vamos dizer assim. Então, Bia, eu peço desculpas, eu não consegui me aprofundar, mas realmente a gente está começando, está bem embrionário, assim, e a gente quer trabalhar principalmente com os produtos que são entregas mais diretas para a mulher. Como é que a gente tem trazido isso para os indicadores? E a última pergunta, não sei se teve outra pergunta, mas teve a do chat. O Observatório da Mulher, ele teve algumas parcerias, não necessariamente com a universidade. Eu não vou saber com mais detalhes, porque eu não faço parte da equipe lá. Mas teve o Instituto, teve o Oriorô, que é uma organização, né, da sociedade civil que contribuiu, e o Instituto Foz e a TIT Setúbal, né? Eu sei que essas três organizações participaram do processo, né, do Observatório da Mulher. Aqui em Fortaleza, a gente tem um Observatório da Mulher dentro da Universidade Estadual, que hoje vem atuando com a Secretaria das Mulheres do Estado. Existe um projeto aqui no estado de Ceará, que é o Cientista-Chefe, onde professores universitários contribuem dentro das secretarias, e hoje a Secretaria da Mulher tem uma cientista-chefe que é do Observatório da Mulher da Universidade, e aí eu creio que eles também estão nesse processo, mais junto com o Observatório da Mulher aqui da Prefeitura. Não sei com maiores detalhes, porque realmente eu não faço parte dessa equipe. Mas eu creio que, a nível de universidade, eles estão começando a trabalhar mais próximos agora. Mas foram 3 parcerias, né? O Instituto Foz, o Oriorô e a Titsetuba, que esteve próximo ao Observatório das Mulheres. Não sei se eu tinha mais algum comentário sobre o que a Bia falou, estou tentando lembrar aqui. Não, né, Bia? É porque realmente também é tanta coisa que a gente vai esquecendo. Só um ponto. Sobre o nosso sistema, né? O sistema que hoje a gente monitora os orçamentos. A gente quer até deixar aqui o convite. O nosso sistema ele é código aberto. Eu não sei maiores detalhes, mas sei que a gente pode estar repassando para as secretarias, para os estados, prefeituras que tiverem interesse em absorver esse sistema, né? A nossa área de TI aqui, ela já tem algumas parcerias com alguns municípios aqui do estado de Ceará, que a gente vem passando esse código-fonte e aí adaptando para cada realidade, né, das gestões.
E a gente também vem aprimorando esse sistema. Hoje, a nossa marcação, como eu disse, ela está pegando a ponderação do grupo das mulheres em geral, 53,1 para o sensível a gênero e 8,1 para o situação de vulnerabilidade. A gente quer fazer um upgrade no sistema próximo ano, que é criar outros ponderadores. Na hora, por exemplo, que eu clicar em um produto, eu vou poder dar um outro percentual em um grupo específico que aquele produto está atendendo. Então, isso também é uma novidade, um desafio para 2025. E a gente deixa aqui também aberto, né? Quem quiser conhecer com mais detalhes, né, o sistema e como é que funciona as marcações, né? A gente pode fazer um outro momento só para tratar da parte mais tecnológica, que aí eu também chamo o pessoal da TI, que não é muito a minha praia. Mas é isso. Muito obrigada. Denis? Então, falar de desafios, né? O Bia deixou aí. Ellen, concordo contigo, tá? É muito. Primeiro, que orçamento sensível a gênero é um termo que quem estuda sabe que já vem de longas datas. Mas quando você vai para o dia a dia, o pessoal olha para a gente e diz: o que é isso? Como é que faz isso? E aqui, eu não sei, Ellen, se aí no Ceará, na tua capital, Fortaleza, se te ajudou, se te atrapalhou não ter uma Secretaria da Mulher. Porque quando você tem o órgão com esse nome, Secretaria da Mulher, a pessoa, quando você vai, orçamento sensível à gênero, opa, isso aí não é comigo não, esse formulário tu manda lá para a Secretaria da Mulher, que é com eles lá, é com elas lá e tal, não tem nada a ver com isso. E de toda forma, Débora, a gente tem eu sempre pego um pouco da nossa criação. Como é que a gente aprendeu na escola? A gente aprendeu na escola em caixinhas. Foi assim que na nossa cabeça que a gente foi ensinado. A gente ia para uma sala, tinha aulinha de português. A gente ia para outra sala, aulinha de matemática. A gente ia para outra sala e tudo. Só que a aula de matemática começa na aula de português, porque eu não vou saber resolver um problema se eu não sei interpretá-lo, se eu não sei ler aquele recado, se eu não sei o que está pedindo. Então, e até hoje eu converso aqui com meus filhos e digo assim, olha, eu sinto muita falta de não ter uma escola em que o professor de matemática, o professor de português estejam juntos na mesma sala. E um comece a fazer a fala na leitura lá do problema de português, que vai ser tudo, e o outro fazendo a parte da matemática. E aí, por que essa minha fala? Porque eu trago isso para a gente. Quando eu tenho estruturado num sistema que eu tenho uma Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura, eu tenho uma Secretaria. Problema da mulher é da Secretaria da Mulher, eles lá que tem que ver. Se tem a Secretaria da Criança, é lá com o pessoal da criança e do adolescente. Esse pessoal é lá. Mas não se vê integrado de dizer assim, ó, esse problema é de todos nós. Talvez seja mais da Secretaria da Mulher, porque ela é a guardiã, a detentora da política, mas ela tem que acompanhar tudo para saber o quê? Aquele recurso que foi disponibilizado para ser entregado para a mulher na Secretaria de Agricultura foi acessado, e isso, as peças orçamentárias, no final de ano, quando a gente vai fazer aquele análise, diz muito. A gente vê lá dotações que simplesmente não foram executadas, foram simplesmente remanejadas para outras áreas. Isso quer dizer que não foi entregue para a mulher? Não. De repente, foi só o técnico que, numa situação qualquer, de repente, numa pressa, não fez a contabilização, não fez o registro contábil como se deveria. E a outra coisa, como eu trabalhei na ponta também ali, fazendo empenho, essas coisas, é uma preocupação que eu tenho muito grande. Quando a gente começa a trazer sistemas, muitos sistemas, e dizer assim, ó, tu tem que preencher mais esse sistema, mais esse sistema. A pergunta até que eu ia fazer para ela é se esse sistema dela, se ele é integrado com o sistema de pagamento. Se na hora lá que a pessoa está pagando, se já sai o relatório já, ou é um lançamento após. E a gente tem muito a aprender, Ellen, com esse teu sistema, porque todos nós estamos engateando, pensando como é que vai fazer, sair do BI, sair da planilha de Excel, sair tudo, e ver como é que eu vou ter relatórios mais apurados, até para me levar para uma reunião e dizer assim, olha, nosso retrato agora é esse, a gente precisa caminhar de uma forma melhor. Então,
Isso, para mim, é que representa muitas dificuldades e não é uma dificuldade isolada, porque ao mesmo tempo que eu estou trazendo e pensando sistemas mais robustos, eu tenho um profissional lá de equipe, na equipe lá na ponta, que ele vai ter que ter mais atenção ao olhar o processo, ele vai ter mais atenção ao marcador que ele vai ter que apertar ou na hora de pagar ou na hora de construir o relatório. E isso a gente tem que pensar porque, graças a Deus, hoje a tecnologia está avançando muito e que está deixando a gente pensar, trazer a gente para pensar em outras vias, outros olhares, outros vieses. Mas, quando a gente vai para dentro dos municípios, a gente sabe que as equipes, a Ellen ali está numa capital. Vai numa prefeitura do interior do Ceará para você ver. Vou numa prefeitura aqui do interior do meu estado para ver a dificuldade técnica que se tem de fazer o básico. Então, essa é uma dificuldade, porque primeiro eu tenho que chegar e dar a estrutura mínima, para depois poder começar a exigir que tenha marcadores separados para me identificar A, B, C ou D, C. E tem que ter, gente, muita qualificação. A outra coisa que eu falo, que para mim não foi uma dificuldade, foi um fator de sorte, é o que? Você tem que ter patrocínio dos seus chefes. Quem está na secretaria, quem está como secretário, tem que entender que é importante. Eu, como técnico, se meu secretário, se o gestor da pasta, se ele não entender que aquilo é importante e não dar subsídios para aquilo, não adianta. O máximo que a gente vai conseguir fazer é um projeto e deixar na gaveta, esperando que o outro venha e que seja sensível àquela causa para que a gente possa avançar. Eu acho que essas são as dificuldades assim mais assim evidentes para o momento, não que as outras sejam menos importantes, mas eu acho que a gente resolvendo essas aí, a gente começa a dar um olhar diferenciado para as outras dificuldades. E graças a Deus eu falo de uma oportunidade que tivemos aqui, o que foi exatamente isso. O patrocínio do secretário de Estado de Planejamento, da secretária adjunta de Planejamento, de entender isso como um ponto que a gente pode entregar e deixar um legado diferente. Conversando um dia desse com o secretário de Planejamento, o Ricardo Brandão, a formação dele é militar, ele é militar de carreira. Então, assim, eu sempre digo para ele, eu digo, olha, tu é um militar diferenciado, porque tu consegue ter essa sensibilidade que, para a gente ter um mundo melhor, a gente precisa defender a democracia, a gente precisa diminuir as desigualdades. E aí ele trouxe para mim a seguinte fala, que eu sempre replico. Ele disse, Denis, eu sou pai. Eu consigo ensinar minha filha a atirar, eu consigo ensinar minha filha artes marciais, eu consigo, mas nada disso que eu ensine para ela fazer autodefesa, num ambiente, numa estrutura social tóxica, ela não vai conseguir se defender. E talvez essa arma vai servir até contra ela mesma. Então, a melhor forma que eu tenho de tentar deixar uma sociedade um pouco mais saudável para que as mulheres sintam mais segurança, não só as mulheres, mas todo cidadão tenha mais segurança em poder sair na rua. Eu acho que seria mais ou menos nessa linha. Obrigada. Desculpa te cortar. É só que eu queria falar, responder um pouco em cima da fala do Denis, até porque ele, né, questionou, e eu também tinha esquecido de te responder, que tu tinha perguntado sobre a rede de planejamento, né? Que eu, aqui na fala, a gente tem, nós temos uma rede de planejamento muito forte aqui, que também foi, não digo que foi um processo fácil, bem difícil, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma rotatividade de servidores nas gestões, especialmente as municipais, bastante assim ativa, né? Infelizmente, a gente hoje está dialogando com alguém, essa pessoa muda, a gente tem que voltar tudo de novo, mas hoje a gente tem uma rede de planejamento. Cada secretaria tem assessores ou coordenadorias de planejamento, e elas todas é uma rede bastante integrada, onde a gente troca uma série de experiências nelas, tanto em termos de planejamento, como em termos de orçamento, de monitoramento, né, das políticas públicas, e os orçamentos temáticos são tratadas nas reuniões da rede. Normalmente a gente tem em torno, bimestralmente, reuniões da rede,
presenciais, mas hoje mesmo de manhã a gente estava tendo uma reunião online já da rede, e isso contribuiu muito para o processo de assimilação das secretarias para compreenderem os orçamentos temáticos, né? Hoje a gente já tem, e aí pegando, já puxando o gancho da fala do Denis, né? Se a gente não tem gestores, desde o nosso caso aqui do município, desde o prefeito, passando pelos secretários, que compreendam a importância da gente tratar as políticas públicas de forma específica e segmentada, isso não avança. Por mais capacidade técnica, eu digo hoje que Fortaleza, você é capital também, a gente, por sorte, tem um corpo técnico muito capacitado e que absorve muito a demanda dos orçamentos temáticos. Mas se a gente também não tivesse gestores que entendessem a importância, não teria caminhado. Isso é fato, assim. E em termos de sistema, né, como o Dani também colocou, Fortaleza e outras capitais é quase um oásis, assim. A gente tem municípios no interior do estado que, na verdade, para fazer o seu PPA, encomendam escritório de contabilidade para fazer suas contas. Então, totalmente apartados da realidade da gestão da cidade. É uma pura peça para entregar, porque tem que entregar, que é uma lei. Então, a gente, quando olha em termos de capitais, e até as próprias capitais, a gente sabe que existem também ainda nivelamentos bem distintos. É, por sorte, a gente aqui em Fortaleza avançou muito, ainda com muitos desafios. É, Como eu disse agora, a gente está em um momento de transição, então já é uma nova gestão, em que a gente vai ter que apresentar novamente a importância dos orçamentos, apresentar como eles têm, né, como a gente pretende entrar com eles dentro do PPA. Então, esse processo de continuidade também está muito próximo dos servidores, né, da valorização dos servidores, das carreiras, dos servidores concursados, que a gente sabe que não é fácil, especialmente nas prefeituras do interior. Então, a nossa sorte aqui é porque a gente tem servidores de carreira que têm essa sensibilidade de entender os orçamentos temáticos, né? Eu acho que era só querer fazer essa ponderação. Não sei se eu respondi aí e as indagações também que o Denis colocou. Do meu ponto de vista, Respondeu sim, sim. Ellen, agradeço. E só para deixar claro, aqui também nós temos uma rede de planejamento, eu acho que não ficou bem claro na minha fala, mas aqui nós também temos uma rede de planejamento montada, e a dificuldade dessa rede também, que não é pauta aqui, mas a dificuldade dessa rede é isso que a Ellen acabou de pôr, a rotatividade muito grande dos profissionais das setoriais. Estamos juntos nessa. É também a nossa questão. Uma rede muito capacitada, mas a rotatividade, às vezes, produz uma necessidade de retrabalho, né? Surgiu alguma pergunta nova no YouTube? Se não, nós estamos encaminhando para o final. Em nome da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, eu agradeço muito, a participação de vocês. Eu vou passar para um fechamento da fala da Secretaria da Mulher, se a Aline quiser falar, e da Beatriz, mas eu agradeço a disponibilidade e agradeço a Secretaria da Mulher por nos incentivar o tempo todo para estar fazendo esse evento. Fica assim, vai lá, Débora, você tem que fazer, tem que fazer. E aí a gente faz, porque é sempre muito trabalho, né? Então, eu acho que essa parceria, ela nos incentiva a sempre fazer e a tentar fazer melhor, no nosso caminho. Aline? Oi, Débora. Obrigada. Oi. Acho que você quis dizer que a gente fica dando trabalho para vocês, né? Mas tudo bem. A Um gente dá trabalho mesmo, importantíssimo que mas a a gente gente, está no nosso junto. A rol, gente dá trabalho, mas a gente está junto. E acho que é um tema que é uma interseção, né? Eu acho que para a Secretaria de Planejamento, para a Secretaria da Mulher. Queria agradecer muito aqui a Ellen, né, o Denis. Eu acho que as apresentações foram excelentes. Fiquei também, como a Débora, né, morrendo de inveja daquele sistema, achei super bacana, né, onde tem lá todas as marcações, assim, espero que a gente consiga chegar lá um dia também, né, Débora, eu achei bem bacana a experiência. Acho que foi muito importante a gente ter essa troca hoje, né, tendo o exemplo de um município e tendo o exemplo do estado, do Acre.
Acho que a experiência, né, do Acre se assemelha de várias formas aqui com a nossa, né, no estado do Rio. Então, acho que é muito bacana também a gente ver um outro estado, né, como a gente aqui, avançando também na questão do orçamento sensível a gênero. Acho que a matemática é super importante. Eu fiquei acompanhando também o chat no YouTube. Então, a gente tem pessoas que estão no YouTube, tem inclusive um link ali para emissão de certificados, que é bom também os palestrantes saberem, né? Então, as pessoas que acompanharam via YouTube vão poder ter um certificado no final. E a gente viu a presença ali de gestoras de municípios. Então, fiquei super feliz também de ver o interesse. Então, eu cheguei a ser procurada também recentemente por gestoras de políticas para as mulheres, né, dos municípios aqui do estado do Rio. E tem sido muito bacana também essa troca e perceber, né? Porque eu acho que é isso. Quando a gente, né, ente federativo estadual, a gente faz um movimento, a gente vê também o reflexo disso para os municípios, assim como, né, no caso da Ellen, tem uma capital, né, tocando o orçamento sensível a gênero no município de Fortaleza, e a gente vê também, provavelmente, outros municípios querendo trocar essa experiência, querendo fazer igual. E acho, né, que aí próximos passos, né, a gente pensando aqui no futuro, nossa parceria aqui com a TID Setúbal, a gente pensar aí num ciclo formativo específico, né, para as gestoras, para os gestores que vão estar assumindo, né, os municípios na próxima gestão. Eu acho que vai ser bem bacana a gente poder pensar numa programação aí específica para as novas gestoras, né, das políticas para as mulheres, mas também da área do planejamento, né, Débora? Eu acho que fica aí também para a gente, em termos de planejamento aí para o ano de 2025. No mais, só realmente agradecer aqui, né, nossos convidados, agradecer a parceria de sempre, né, da CEPLAG, da Escola de Gestão, da EGEP, da TID Setúbal, Beatriz, Pedro, e dizer que foi ótimo. Assim, acho que realmente essa troca de experiências foi super enriquecedora, né, para o trabalho que a gente já vem fazendo aqui e que a gente espera conseguir avançar. Obrigada. Beatriz? Bom, gente, só agradecer também, Ellen, Denis, por terem topado o convite para apresentar as experiências de vocês aqui. E dizer que nos dias 21 e 22 de novembro a gente vai ter um evento lá em Brasília, para continuar essa troca de experiências com estados, com municípios que estão avançando na implementação do orçamento sensível a gênero, e nossa ideia é, a partir dessas trocas, também conseguir consolidar um pouco, assim, essas experiências, identificar quais foram os principais desafios e como que a gente pode avançar daqui para frente. Então, aqui foi um aquecimento também para a discussão que a gente vai ter lá daqui um pouco mais de uma semana lá em Brasília. Então, é isso, gente. Até a próxima. Não Até, sei se muito o Pedro quer obrigada. falar também, não sei. Até, muito obrigada. O Estado do Rio vai estar representado no encontro pela Marcela, que é a assessora da subadjunta, ela está aqui nos acompanhando nos bastidores, pelo Rafael, o subsecretário de Planejamento e Orçamento, e a Aline também vai para esse evento, que é de suma importância na conformação de uma discussão nacional sobre esse assunto tão relevante. Muito obrigada a todos, obrigada, EGEP, pelo apoio. Ellen, prazer. Denis, gostei muito de ouvir a apresentação de vocês. Até a próxima, Fundação TID Setúbal, Secretaria da Mulher do Estado do Rio de Janeiro. Tchau.